Meus queridos irmãos, eu quis fazer mais um vídeo a respeito das bênçãos de nós nascermos na mortalidade. Nascermos aqui nesse mundo cruel. Nascer na mortalidade. Vamos ler sobre isso um pouco. As bênçãos de nós nascermos aqui na mortalidade. Nada mais deveria ter tido em maior santidade e honra que o convênio pelo qual os espíritos humanos, a geração de Deus em espírito, tem o privilégio de virem a este mundo em tabernáculos mortais. É por meio desse princípio que se torna possível a bênção de glória imortal. O maior castigo jamais aplicado foi o pronunciado contra Lúcifer e seus anjos. A privação do privilégio de corpos mortais para sempre é a maior de todas as maldições. Esses espíritos não podem ter nenhum progresso, nenhuma esperança de ressurreição e vida eterna, porque depende do corpo. Estão fadados à eterna miséria por sua rebeldia. Eles não podem nascer porque eles não têm um corpo. E depois pensar que temos não só o privilégio, como também o mandamento de assistir nosso Pai Celestial na grande obra de redenção, dando a seus filhos o direito de viver, de prosseguir mesmo para a perfeição, exatamente como nós próprios recebemos essas bênçãos. Nenhuma alma inocente, nenhuma, deveria ser condenada a vir a este mundo prejudicada pela ilegitimidade. Nenhuma. Ser um filho legítimo. Toda criança tem o direito de nascer de boa família. Toda pessoa que lhes negar esse direito é réu de pecado mortal. A importância desses tabernáculos mortais evidencia-se pelo conhecimento que temos da vida eterna. Os espíritos não podem ser aperfeiçoados sem o corpo de carne e ossos. Ao corpo e seu espírito são proporcionadas imortalidade e as bênçãos da salvação, através do quê? Da ressurreição dos mortos. Após a ressurreição, não poderá haver nova separação. Corpo e espírito ficam inseparavelmente ligados para receber a plenitude da alegria. Não existe outra maneira de os espíritos se tornarem semelhantes a nosso Pai Celestial, senão pelo nascimento nesta vida e também quando eles passaram pela ressurreição. Frutificar, nós temos que ter filhos. As obrigações assumidas pelos pares casados, quais são assumidas quando as pessoas se casam? De ter filhos. No princípio, ao dar a Eva a Adão, disse o Senhor, frutificai e multiplicai-vos, e encher a terra, e sujeitai-a. Ponto e fecha aspas. Essa terra foi criada exatamente para a finalidade de os filhos espirituais de nosso Pai poderem ter o privilégio da existência temporal, recebendo corpos de carne e ossos como tabernáculos para os espíritos ocuparem. E depois, pela expiação de Jesus Cristo, receber a ressurreição, na qual o espírito e o corpo se tornam inseparavelmente ligados para que o homem possa novamente viver. O casamento é um convênio eterno, não para terminar com a morte das partes contratantes, conforme se ensina tão generalizadamente pelo mundo, mas para durar eternamente. O verdadeiro propósito da vida é que os espíritos humanos, assim revestidos de corpos de carne e ossos, possam, pela obediência ao Evangelho, retornar à presença do Pai e do Filho, a fim de receberem a plenitude da exaltação. O Senhor revelou que, quando o homem e uma mulher se casam, de acordo com sua lei, os filhos que lhes nascerem serão seus para toda a eternidade. Todos os seus filhos que nascerem, todos serão seus para toda a eternidade. O convênio para multiplicar-se dado a Adão foi renovado após o dilúvio com Noé e seus filhos. Disse o Senhor a Noé, mas frutificai e multiplicai-vos,
Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Ponto, fecha aspas. Esse convênio continua em vigor, embora a humanidade se tenha afastado do caminho da vida eterna e rejeitado o convênio do casamento que o Senhor revelou. Que o Senhor revelou esse convênio do casamento. O controle de natalidade é iníquo, irmãos, é um controle iníquo. O abuso desse sagrado convênio tem sido a causa principal para a decadência das nações, sabiam? Quando os sagrados votos matrimoniais são quebrados e violado o verdadeiro propósito do casamento, conforme vemos predominar no mundo de hoje, então a destruição é inevitável. Nação alguma pode perdurar por qualquer período de tempo se os convênios de casamento são violados e tratados com desrespeito. Não pode. Nem nação alguma pode perdurar por qualquer período de tempo se os convênios de casamento são violados e tratados com desrespeito. A ira do onipotente do Senhor Deus acendeu-se contra nações antigas devido à sua imoralidade. Lembra que eu falei naquele vídeo? Não existe nação que mereça ser mais sagrado. Não existe nada. Não existe nada no mundo que mereça ser mais sagrado que esse convênio do casamento, o qual nós podemos trazer o nascimento, trazer filhos para ter um corpo de carne, assim como um bebê. Olha que lindo, uma família, um casal, quando tem um bebê, que alegria. Quando um homem e uma mulher são casados e concordam ou se comprometem a limitar sua progenie a 2 ou 3 filhos, empregam artifícios com esse propósito, são culpados de iniquidade que eventualmente deve ser punida. Infelizmente, esta doutrina maléfica está sendo pregada como virtude por muita gente que se considera culta e altamente instruída. Tem se insinuado mesmo entre membros da igreja e foi defendida por algumas classes dentro da igreja. Deve ficar entendido definitivamente que esse tipo de doutrina não é apenas não endossada pelas autoridades da igreja, as autoridades gerais, como também condenada por elas como iniquidade aos olhos do Senhor. Disse o presidente Joseph F. Smith, com referência a este assunto, abre aspas. Vamos ver o que o profeta Joseph F. Smith disse. Aqueles que tomaram sobre si as responsabilidades da vida de casado, não abusem do rumo da natureza, não destruam o princípio de vida que há neles, nem violem qualquer mandamento de Deus. O mandamento dado no princípio de multiplicar e encher a terra ainda está em vigor sobre os filhos dos homens. Possivelmente nenhum pecado maior poderia ser cometido pelo povo que abraçou este evangelho, no caso nós, do que impedir ou destruir a vida de maneira citada. Nascemos no mundo para que possamos ter vida. E vivemos a fim de podermos ter a plenitude da alegria. E, se quisermos obter essa plenitude da alegria, temos que obedecer à lei de nossa criação e à lei pela qual podemos ganhar a consumação dos nossos justos desejos e esperança. A vida eterna. Eu espero que vocês entendam esse vídeo. Vale a pena. É muito interessante.